Hey, gente! Então, eu nunca gravei um vídeo antes. Quer dizer, eu gravei um, mas só que eu não postei. Mas enfim, 3 meses depois, tudo bem, isso não é o caso. Ontem, na verdade, fez 3 meses que eu tô aqui no Canadá. E, bem, eu vou começar a contar a história. A maioria de vocês já devem saber da história toda do programa do governo, chamado PGM, que significa Programa Ganha Mundo, e que deu bolsas de estudo, está dando, aliás, bolsas de estudos para alunos de escola pública, de inglês e espanhol, para países de língua estrangeira, com a chance de intercâmbio, etc. Isso tudo vocês já devem saber, porque 1 milhão, eu acho, não tem 1 milhão, mas a maioria dos estudantes, dos intercambistas, fizeram um diário de intercâmbio. Eu não fiz. Mas enfim, faz 3 meses que eu tô aqui já. E no começo a gente pensou que ia ser 6, mas é um semestre letivo. Um semestre letivo não é 6 meses. Então, faltam 2 meses pra eu ir embora. Dia 31 de janeiro eu tô voltando. Ai meu Deus sabe como foi difícil esses 3 meses aqui. Mas eu venci, nós vencemos, todos nós que estamos aqui. Bem, o processo, você já deve saber parte, se vocês viram um vídeo antes, foi muito complicado. Até porque eu trabalhava de manhã e não tinha como fazer o curso e foi uma complicação, mas no final deu tudo certo, porque eu creio que Deus estava no controle de tudo, Ele está no controle de tudo. E daí, então, eu fiz a prova, passei, tô aqui, fiz entrevista, passei, tô aqui. No começo foi muito complicado, eu cheguei no aeroporto, a partir do aeroporto de São Paulo, o povo já tá, a maioria das pessoas já falando inglês, porque a gente tava pegando um voo pra Toronto. E daí eu cheguei no aeroporto não lembro se foi em Toronto ou se foi em Calgary. E daí o cara perguntou o que eu vim fazer aqui e eu olhei pra cara dele assim com a cara de, ah meu Deus, o que ele tá falando? Uma impressão de que eu tinha esquecido todo o meu inglês. Mesmo eu sabendo, porque eu tinha feito o curso, eu sabia de algumas coisas. A pergunta era simples, mas daí eu ainda consegui responder, eu vim estudar, então. Mas daí a primeira semana ela foi muito complicada. Especialmente a primeira semana, porque foi uma coisa muito adaptativa. Eu acho que todos, a maioria pelo menos, deve ter passado por isso. Eu tive problemas para dormir, porque quando aqui era 7 horas da noite, o sol ainda estava lindo lá em cima, brilhando, e no Brasil já era 11, era 4 horas de diferença, agora aumentou, agora são 5. Era 4 horas de diferença e daí eu tive dificuldade, porque já era 11 horas no Brasil e o sol aqui estava brilhando, mas só que era 11 horas pra mim e eu tava morrendo de sono e pior que eu tava me mudando de casa, porque assim que eu cheguei aqui, os meus pais, minha house family, tava de mudança. E daí foi complicado, foi complicado. E também eu não entendia muita coisa do que eles falavam. E eu tive muita dificuldade. Eu não sei se os outros tiveram tanto quanto eu, mas eu realmente tive muita dificuldade. Também a primeira semana de aula foi um terror, porque, tipo, eu amo matemática, mas eu não vou nem citar matemática, porque matemática o número não muda, né? Mas eu tava tendo aula de socials, socials studies, e daí a professora falando e eu, que ela tá falando? E daqui a pouco tive prova e a prova foi ditada e eu, meu Deus, me ajuda. Teve uma vez na aula de matemática que o professor falando e eu sem conseguir entender o que ele tava falando. Eu saí da sala, pedi pra ir no banheiro e chorei tanto, meu Deus do céu. Cheguei em casa também, comecei a chorar. Foi uma semana muito complicada, a primeira semana de aula, a segunda semana de aula ainda também foi um pouquinho difícil. E também teve outro episódio bem complicado pra mim, que foi a questão de amigos, que as pessoas aqui no Canadá, elas são legais, mas só que é do tipo que você tem que chegar nelas. E, tipo, no Brasil, por exemplo, eu nunca tive dificuldade pra fazer amizade com ninguém. Eu sempre cheguei nas pessoas, mas aqui eu não sei o que aconteceu, eu tava meio tímida, não sei, acho que pelo fato de eu não estar segura no inglês, pelo fato de eu estar num país estrangeiro e não estar em casa, né? Eu daí tive dificuldade pra fazer amigos também, em especial canadenses, não os outros intercambistas. Na minha escola tem muito intercambista, tem pessoas da China, Japão, enfim, de um monte de outros lugares. Com os intercambistas foi mais difícil ter uma proximidade, porque alguns deles também tinham muita dificuldade em inglês e diz o ditado que a dificuldade une as pessoas, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas eu mesmo assim eu tive bastante dificuldade. Por inúmeras vezes eu chorei em casa, por me sentir sozinha demais na escola. Até porque na minha escola só tem eu, de menina brasileira.
e mais 3 meninos brasileiros. E os meninos se juntam e vão embora, e daí eu também não fico o tempo todo perto dele. Eu acho que talvez por serem meninos, eu não gosto muito, porque só eu de menino no meio de um monte de menino, não é minha praia. E aí daí eu fiquei ainda mais sozinha, porque tipo, o que une, geralmente une as pessoas no intercâmbio é a língua. Quem fala espanhol se junta com quem fala espanhol. Quem fala inglês se junta com quem fala inglês. Quem fala japonês se junta com quem fala japonês. E eu de brasileira não tinha ninguém pra me juntar além dos meninos que me abandonavam. E daí eu tive dificuldade. Mas, graças a Deus, hoje, 3 meses depois, posso dizer que a maior parte dessas dificuldades já foram vencidas. A maior parte dessas dificuldades estão resolvidas, com a glória de Deus, porque se não fosse Ele, meu Jesus, eu não sei o que seria de mim. Graças a Deus eu já consigo entender basicamente tudo que meus professores falam. Graças a Deus eu já consigo entender. Tive uma boa nota na escola, fiquei tão feliz porque eu tive a melhor nota de matemática na minha sala. E daí eu fiquei muito feliz por isso. Glória a Deus, só dá uma reta da graça a Deus. E também, graças a Deus, agora eu consigo entender. Não digo tudo, porque eu não sei de tudo. But ela vai mostrar. Mas eu não sei de tudo, mas eu tenho certeza que a maior parte das coisas eu consigo entender vídeos, consigo entender as pessoas falando, consigo ter boas notas, graças a Deus. E são só 3 meses, né? Falta mais 2, eu tenho certeza que em janeiro meu inglês vai estar bem melhor, talvez não fluente, eu não sei, mas eu acredito que vai estar melhor. Enfim, gente, é isso. Maybe eu grave outro vídeo depois, talvez eu grave outro vídeo depois, não tenho certeza. Mas I'm so happy because I'm in Canada. I'm so happy. But I miss so much Brazil. I miss my family. I miss my boyfriend. But I'm happy here. I like here. I like the peoples here. I like my house family. Love my house family. I love my house sisters. I love my pets. I will miss Canada when I go back to Brazil. But I'm happy here. I saw snow my first time in Canada here. Okay, I say bye now, and maybe I have other video later. Bye bye.